Hoje falaremos sobre mais duas passagens bíblicas, ambas registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dando continuidade ao discurso de Jesus, que esclareceu às pessoas sobre a interpretação das leis de conduta que vinham sendo adotadas até então. Na primeira parte da aula, falaremos sobre o trecho que segue. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá ao que te pede, e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Aqui, Jesus faz uma releitura da lei de Italião, o tão conhecido olho por olho, dente por dente, a qual surgiu como uma das leis do Código de Hammurabi e que passou a ser adotada por Moisés na sociedade hebraica como uma lei social. Entretanto, essa lei só foi instituída por Moisés porque atendia e supria a necessidade daquele povo naquele período, visto que, atrasados que eram no sentido moral, não estavam preparados para compreender nada além de uma justiça imperfeita, mas que dava a ideia primária de colher o que foi plantado. O grande problema é que a proporção com a qual essa lei era aplicada nem sempre correspondia à gravidade do delito cometido, fazendo com que as sentenças viessem a beirar a barbárie. Quando Jesus vem ao mundo e fala sobre não resistir ao mal e oferecer a outra face a quem lhe agrediu, ele está preparando as pessoas para conhecer com mais propriedade o que vem depois da justiça, a concepção de amor. Aliás, podemos dizer, de certa forma, que justiça de fato não existe sem amor, e vice-versa. No entanto, como explicar isso para pessoas que sequer aprenderam a conviver em harmonia umas com as outras, com uma percepção tão escassa sobre justiça? Era necessário não contrariar a lei vigente, mas determinar uma conduta mais adequada perante o infrator. Jesus, em momento nenhum, disse que o agressor não arcaria com as consequências de suas faltas, mas tentou deixar claro que aquele que age da mesma maneira que o agressor também colherá sentenças semelhantes no futuro. A ideia de resistir ao mal retrata muito bem essa reflexão, já que resistir é devolver o mesmo efeito a uma ação praticada. Por exemplo, se dermos um murro na parede, a parede resistirá a essa força mecânica e a enviará de volta para quem a agrediu imediatamente. Na vida, esse retorno nem sempre é tão rápido, mas, hora ou outra, aquilo que projetamos aos outros terá que regressar até nós. Sabendo disso, Cristo orienta a não resistir, ou seja, a não retribuir o mal na mesma medida. E além disso, ele acrescenta a oferecer a outra face a quem lhe agrediu em uma delas. Ele certamente não estava nos pedindo para sermos tolos e pedir ao agressor que nos fira novamente, agora no lado intocado. Mas ele estava dizendo que quando estivermos de frente com a maldade alheia, para oferecermos a outra face do mal, ou seja, o bem. Ante o agressor, ser gentil. Ante ao egoísta, ser compassivo. Ante ao orgulhoso, ser humilde. Isso é importante não apenas porque evitará que nós venhamos a cair no mesmo erro, repetindo o que a pessoa cometeu para conosco, mas também porque é dessa maneira que nos tornamos exemplos de que existe um outro caminho, uma alternativa melhor para trilhar do que as escolhas ignorantes. Em outras palavras, responder o mal com o bem é nada mais do que mostrar um caminho moralmente maduro aos que são ignorantes de amor. Essa é uma escolha que não apenas evita que erremos, mas pode ajudar aos que já erraram a retornar a um caminho melhor. Toda essa ideia torna-se ainda mais profunda quando Jesus continua e diz para dar também o manto a quem tenta lhe roubar a túnica. Isso porque,
está subentendida aí a noção de que quem rouba é tão infeliz que talvez sua túnica não seja o suficiente para aquecer-lhe as necessidades. O agente do mal é, no fundo, a real vítima, vítima de sua própria ignorância. Somente através da demonstração de carinho é que o ladrão poderá sentir verdadeira vergonha do que fez, reconhecendo que, ainda que tenha desejado e feito mal a alguém, este teve compaixão para com ele e reconheceu o seu momento de fragilidade sem condená-lo, mas tentando ajudá-lo com o valor do afeto. Que exemplo seria? Dar também o manto não é necessariamente oferecer algo material, mas desconfiar que apenas a túnica é incapaz de aquecer um coração solitário, pobre e ferido. Quem sabe um ato de generosidade não possa aliviar o sofrimento de quem recorreu ao roubo e fazê-lo repensar suas atitudes? Enfim, Jesus, não satisfeito, continua dizendo para andar mais uma milha junto de quem lhe obrigar a caminhar com ele. Isso faz muito sentido se pensarmos objetivamente sobre o assunto. Enquanto somos obrigados, oprimidos, impostos a andar com alguém, estamos fazendo aquilo a contragosto, e dificilmente algo de bom pode nascer daí. Contudo, quando escolhemos por vontade própria andar mais um pouco com os nossos devedores, então estamos dando a oportunidade para que possamos nos reconciliar uns com os outros. E não foi isso que Jesus sempre dizia? Vai e reconcilia-te com o seu irmão o quanto antes, enquanto estás a caminho. A segunda parte da aula nos fala sobre a continuação do Evangelho de Mateus, nos versículos 43 a 48 do mesmo capítulo. O trecho que refletiremos sobre é o que segue. Ouvistes o que foi dito: amareis o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Porquanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui o Mestre nos ensina, sem dúvidas, a lição mais difícil da doutrina cristã: amar os inimigos. Todavia, há de se compreender que Jesus jamais nos orientou a ter pelos adversários o mesmo carinho e a mesma conduta que temos para com os entes queridos. Ele simplesmente nos orientou a amá-los. Amar, muitas vezes, é também saber tolerar, ter paciência, respeitar, mas também impor limites, dizer não, corrigir. Amar os inimigos é, antes de qualquer coisa, retornar aos versículos anteriores e jamais retribuir o mal com o mal, mas buscar maneiras de estar aberto à reconciliação. Amar simplesmente a quem já se tem afinidade e ternura é muito natural, mas a perfeição a qual Jesus se refere diz respeito ao ponto em que o amor se expande para tudo e para todos, sem exceção. A perfeição retrata toda uma trajetória trilhada para tentar ser perfeito como Deus, e não apenas o momento final. Ou seja, comunga com o esforço que fazemos em seguir as leis de Deus a cada dia, até o ponto em que não precisamos mais vigiar nossos pensamentos e atitudes, até o momento em que amar será uma resposta automática de nossa alma, pois compreendemos e vivenciamos que Deus em si é amor. Isso tudo não é fácil, sem dúvidas, mas para que possamos levar dessa vida aprendizado, então se faz necessário abrir mão do próprio egoísmo e do orgulho, a fim de que virtudes sejam conquistadas. Era rumo a essa conquista de virtudes que Jesus tentou nos conduzir incessantemente. Ainda fazendo alusão a esta passagem,
podemos acrescentar também a ideia apresentada pelo Cristo, contida no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que diz para não julgarmos se não quisermos ser julgados, pois a mesma medida que usarmos será usada contra nós. Dessa maneira, deveríamos ser menos rígidos com nossos semelhantes para o nosso próprio bem. E se fôssemos sábios, seríamos mais severos com nossas próprias atitudes, pois somente elas podem nos condenar no futuro. Aqui, Jesus deixava claro que o verdadeiro julgamento, além daquele imposto pela nossa própria consciência, pertence apenas a Deus. Nós, em nossa pequenez moral, devemos compreender que as coisas que acontecem durante a encarnação, sejam elas boas ou ruins, têm a sua razão de ser. Obviamente que isso não quer dizer que devemos ser complacentes com os erros alheios, mas indica que devemos ser indulgentes, ou seja, mais amenos com as falhas de outrem. Afinal, o Espiritismo bem nos ensina que a caridade pode ser compreendida como a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das dívidas. Ora, não foi justamente a caridade a bandeira erguida pelo Cristo? Tentemos, portanto, seguir o seu exemplo, e tudo ficará mais gratificante em nossa passagem por essa encarnação. Isso encerra a nossa reflexão de hoje. Se você gostou deste conteúdo, então não deixe de seguir o canal, de curtir o vídeo, comentar e compartilhar tudo o que você encontra por aqui. Além de fortalecer esse trabalho, certamente você contribuirá para que outras pessoas também tenham acesso a tantas mensagens de positivismo e aprendizado. Enfim, nos vemos na próxima aula. Paz e luz.